Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais 2 capítulos da palavra. E como a gente está lendo o livro de 1 Coríntios, vamos estar lendo o capítulo 3 e o capítulo 4. Vamos estar dando uma olhada ali. Aí ele vai estar falando sobre a divisão da igreja, enfim. Vamos estar tirando uma base do que ele tinha escrevido para os Coríntios e vamos ver no contexto de hoje, onde que se encaixa esses detalhes aí. Mas então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 3 ele vai estar falando bem assim, ó. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Enfim, ele traz aqui repreendendo eles, falando de pessoas ali que instituíam as igrejas, enfim, o próprio Paulo, o Apolo também, enfim, eles eram enviados por Deus ali para estar instituindo igrejas, enfim, estar pregando ali o evangelho e muitas pessoas crendo através da mensagem deles. E vale lembrar que hoje, se a gente parar para pensar, se você pergunta para uma pessoa, você é cristão? Primeira coisa que a pessoa pergunta, de qual denominação você é? Enfim, dá para você entender que também hoje há divisões. Enfim, hoje tem assembleia, tem congregação, muitas pessoas falam que, olha, eu sou da congregação cristã. Enfim, nem falam que é de Jesus. Enfim, vale a pena nós estar falando esses detalhes e entre nós estar conversando que, digamos, é só a questão carnal que fala a respeito disso, como o próprio Paulo orienta. Enfim, os espirituais vão estar falando das coisas espirituais, os carnais vão estar falando das coisas carnais. Enfim, se nós olharmos hoje também há divisão, não fica muito longe. Por isso que nós temos que estar sempre estar em amor com os irmãos e estar considerando todos um só em Cristo Jesus, para que nós também não caia em divisão também. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Enfim, dá para a gente entender, porque hoje, se Cristo voltar hoje, nós não vamos poder levar uma bandeira, digamos, da Assembleia, da congregação, da presbiteriana, enfim, de várias denominações que tem aí, nós vamos ter que chegar lá com a cara limpa e falar, ó Senhor, nós cremos em Ti, enfim, diferente das denominações que estavam congregando. Enfim, o apóstolo Paulo orienta também dessa forma, ó. Quem é Apolo, quem que é Paulo, enfim, é alguma coisa. Enfim, eles são alguma coisa porque eles pregaram o evangelho também, assim como nós. Mas quando nós chegarmos lá perante ao Senhor, lá cada um vai dar conta de si próprio. Enfim, somos só membros aí do corpo de Cristo para estar ajudando a estar edificando o ministério de Cristo aí na terra também. Mas enfim, o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, edifícios de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Vale lembrar que o alicerce é Cristo. Contudo, veja como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce sendo que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo.
Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Enfim, ele está trazendo ali também a lembrança das obras que eram feitas aqui na terra, que cada um pratica, enfim. A única que não queima ali é o ouro, a prata, enfim, o que for palha, feno, enfim, madeira, isso aí vai queimar. E a pessoa ali vai ser, digamos assim, como ele está falando, salvo como se fosse através do fogo. Enfim, essa pessoa será salva, mas as suas obras vão ser queimadas. Não se engane se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa terra. Deve se tornar louco, para que se torne sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, Cristo de Deus. Enfim, ele está retratando também, se você é de denominação, se é da Assembleia, se é da congregação, da presbiteriana, enfim, digamos assim, não se glorie contra isso, enfim, tema a Deus como ele está falando, e não ponha os alicerces em cima de homens aqui na terra, porque o nosso alicerce é Cristo Jesus, e nós vamos ter que estar edificando em cima dele, porque senão as obras aí vão estar queimando. Mas enfim, no capítulo 4 ele fala assim, ó, portanto, que todos nós considerem servos de Cristo, encarregados do mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, aplique essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapasse o que está escrito. Enfim, vale lembrar que ele está trazendo ensinamentos para a gente não ultrapassar o que está escrito, enfim, o que está escrito na Bíblia, esses ensinamentos que Paulo trouxe para nós. Porque muitas pessoas querem ir para um outro caminho e traz sabedoria e conhecimento, enfim, vão além das escrituras, e isso não é muito bom, não. Assim ninguém se orgulha a favor de um homem, em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, também diante de anjos como de homens. Aqui Paulo está desabafando, enfim, nos sofrimentos deles. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Vale lembrar que Paulo ali está fazendo esse desabafo, enfim, nas onde que eles iam ali, eles eram tratados dessa forma que ele narrou ali, enfim, como a escória do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro diverti-los, como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho.
Portanto, suplico que sejam meus imitadores. Por essas razões, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com a que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei em breve. Se o Senhor permitir, então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quem é vocês? Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Enfim, Paulo está exortando eles ali que quando fosse visitar eles, estava até perguntando para eles, o que vocês querem? Que eu vá com uma vara ou com um espírito de mansidão? Enfim, dá para entender que essa igreja de Corinto aí tinha muitos problemas, enfim, era muito carnal, como o próprio Paulo estava falando nesse contexto. Mas enfim, terminamos aqui mais uma leitura da palavra. Fique com Deus e até as próximas leituras. Até mais!